Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando nosso terceiro encontro, né, do curso de aprendizagem baseada em problemas. E hoje nós teremos um momento de partilha, em que vocês irão compartilhar, né, o resultado final do Canvas, né, do Design Thinking que vocês fizeram, da solução da problemática que vocês receberam em grupo, certo? Sim, acredito que sim. Grupo 1, Elter, você pode apresentar o do seu grupo? Posso sim. Pronto. Aí o ideal é que você apresente a problemática, tá? E como vocês construíram. Compartilha a problemática, Raquel. Está um pouquinho distante. Deixa eu ver se eu consigo abrir no meu aqui. Ainda está um pouquinho distante, mas eu vou tentar, certo? Boa noite. Raquel, o que está sendo exibido é o Padlet. Não tem como. Não tem como. Não aparece não, a opção de exibir a tela do Discord. O ideal é que seja do PDF mesmo. Pronto, agora sim. Vocês querem... Ah, Só um comentário. É interessante também que quando vocês forem apresentar a solução, falem como é que vocês executaram as etapas da aprendizagem baseada em problema que a gente havia visto. Tá? E se fizeram a divisão de quem seria o secretário, quem era o coordenador, como é que foi executado os procedimentos. assim, primeiramente, como a gente não se conhecia, né, ficou um pouco complicado da gente conseguir dividir quem era o tutor, o secretário, né? Mas a gente teve uma contribuição muito grande de Aparecida, se não me engano, né? Ela ajudou muita gente. E aí ela foi dando ideias, ela foi dando os caminhos para a gente ir interpretando o que tinha lá, entendeu? E aí, nessa identificação dos fatos, e também não deu tempo da gente concluir, porque a gente não teve muito tempo. Né? Não sei se vocês lembram lá, não deu muito tempo. Quando deu 8h30, alguns saíram e a gente foi até, eu acho que até umas 8h45, se eu não me engano. Mas deu para fazer uma grande parte aí. A gente foi dando ideias, né? Então, a identificação dos fatos que geraram o problema, a gente foi colocando aí gravidez precoce. Raquel, me desculpe, mas não dá para ver muito bem, não. Se você puder ler para mim.
Pronto, essa foi a identificação que a gente identificou, esses foram os fatos, né, que a gente conseguiu identificar na problemática, né? Depois a gente viu as hipóteses, né, geradas aí, e aí a gente colocou palestras sobre gravidez, depoimentos. Pronto. Depois a gente veio, foi identificar as deficiências, né, do problema. E aí a gente foi colocando falta de recursos da escola, né, ambiente financeiro, colaboração e falta de recursos. O que Amanda colocou. Definição de estratégias foi passar informações de especialistas para as famílias, né? O professor tem como já assim dá uma melhorada, agora dá para ler. Definição de estratégias. Pronto, através de uma roda de conversa onde o aluno possa expressar suas dúvidas de forma anônima, ou seja, o responsável, o professor ou profissional da educação, colocaria uma caixa no centro da roda e os alunos colocariam em um papel sem identificar suas dúvidas, né? Isso aí são as estratégias traçadas e poderiam resolver a problemática. A busca de novas informações foi formação continuada com especialistas da área. E a aplicação de novos conhecimentos foi desenvolvendo eventos expositivos, desenvolvendo eventos em que o aluno possa expressar seu entendimento e rodas de conversas. Aí, como eu disse, eu acho que discussão e avaliação a gente não teve, e a conclusão foi que a educação sexual integrada e compreensiva, seja ela realizada em sala de aula ou por meio de palestra e exposição do que pode acontecer com a falta de conhecimento. Isso foi o que a gente conseguiu, né, no curto espaço de tempo que a gente teve. A galera foi contribuindo e foi isso que a gente conseguiu fazer da nossa problemática. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer sobre o que o primeiro grupo fez? Assim, o que eu posso falar, tive um pouco de dificuldade para interpretar esses passo a passo, né? Foi de grande valia, porque é uma metodologia nova, naquele dia a gente conversou, né? Eu vou querer se aprofundar um pouquinho mais para frente, mas eu gostei bastante, né? Tive dificuldade, mas gostei bastante.
E o que torna interessante, né? Porque a gente tem uma aplicabilidade, né? Eles não vão decorar, eles não vão dizer mais assim, para que eu uso esse conteúdo, professor? Para que eu quero? Né? Viver na minha vida, exatamente. E é, e é interessante, né, nessa perspectiva que vocês estão falando, que é possível, dependendo do amadurecimento da turma também, fazer grupos em a própria turma, né, junto com o auxílio do professor, pensar em problemáticas que, por exemplo, estejam dentro da escola, que seja assim próximo da realidade deles, assim cotidiana, né? Dependendo da situação, pensar em algo que eles podem trazer esses problemas, né? E aí levar para discussão e propor soluções, e aí, quem sabe, envolver toda a escola ou a comunidade em volta, né? Mas aí são várias possibilidades que a aprendizagem baseada em problemas vai trazer, né? Tanto para o professor como para os alunos, né? E o diferencial é justamente esse, né? De colocar esse aluno como protagonista, de estimular a criatividade, a busca por conhecimento, né, que o aluno ele vai sozinho e com o auxílio do professor, né, construir o seu caminho e em busca do aprendizado, né, isso que é muito interessante também. Dentro do que eu comentei na aula anterior sobre desconstrução, atividades avaliativas é outra coisa que você precisa desconstruir. A gente não precisa ter uma prova para guardar para todos sempre, mostrando que o aluno, o desempenho dele. Hoje a avaliação também precisa evoluir. Existem inúmeras formas de você avaliar. Por exemplo, a participação dele no desenvolvimento, os próprios comentários que ele vai fazer, a integração com a turma. Enfim, não tem essa necessidade mais da prova escrita de marca X. A gente já evoluiu, né? A gente está evoluindo para isso. Então, não adianta também a gente trazer uma proposta nova de ensino, né? Que é essa baseada em problemas, e continuar amarrado em métodos tradicionais de avaliação. Então, se é para evoluir, a gente precisa evoluir por completo. Por exemplo, aqui, como que vocês vão avaliar a gente? Pela produção, pela participação, por nós estarmos aqui, não estarmos aqui, pelos nossos comentários, né? Ou você vai fazer uma provinha daí para eu marcar o X no formulário do Google? Não vai. Então, a gente também precisa evoluir nesse aspecto. Então, eu sou professora de biologia, né? Então, é bem a minha área, a temática que foi proposta nessa primeira situação problema. E aí eu queria conversar um pouco sobre o que vocês haviam colocado como proposição. Primeiro, a questão dos fatos, né? Como vocês falaram,
que no caso seria a relação entre a gravidez precoce e o fato de a gravidez acabar resultando na evasão escolar. Ok, isso é o fato. Quando a gente lê o que vocês propuseram, é possível observar muito as palavras exposições, que foi proposto, primeiro aqui nas definições e estratégias, o passar informações de especialistas. Eu entendo que vocês tiveram pouco tempo, foi feito um pouquinho rápido, mas é extremamente importante que a gente tenha a consciência de que o passar informação é algo tão, como é que eu posso dizer? Algo tão simples. Eu não quero apenas passar uma informação. Eu quero que aquela pessoa que está me ouvindo, ela se aproprie daquela informação, a ponto de ela se apropriar e aplicar na sua vida cotidiana. Porque eu passar a informação, eu posso pegar o celular e ter acesso àquela informação. Dá um Google. Dá um Google. E aí houveram outros momentos que vocês também colocaram os termos voltado para exposição. E é uma temática muito pautada no diálogo. Em alguns momentos aí eu vi que vocês colocaram rodas de conversas e tal. E com base no que vocês propuseram, o ideal seria ver tipo 3 momentos. O primeiro, que seria com formação continuada, e aí o ideal era que, de fato, fosse para uma grande quantidade de professores, porque não é somente responsabilidade do professor de ciências e biologia abordar a temática. O ideal, como a Raquel havia comentado, era trabalhar a interdisciplinaridade. Dá para trabalhar aí a parte de matemática também, né? Mostrando gráficos. Na escola, no ano tal, tivemos uma quantidade X de evasão escolar por tal e tal motivo. E aí um dos motivos mais comuns é a questão da gravidez. O que é que vocês acham sobre? Então, estimular essas reflexões nos alunos, a ponto deles construírem o conhecimento, né? Sempre tem a parte de... porque, às vezes, o aluno ele não tem, de fato, aquele conhecimento, mas o ideal é propor estratégias que ele possa construir o conhecimento. Então, seria esse primeiro momento, né, da formação continuada. O segundo, que poderia ser com os pais ou com os filhos, poderia ser primeiro com os filhos, né, no caso que seria com os alunos. E aí, no estado, tem eu não lembro, é um pouquinho antigo, mas tem um material que é chamado de, acho que é Projeto de Vida, que é mais antigo, não é o da atualidade. Mas, enfim, era um material que a gente recebia, que ele é voltado para a educação sexual. E tem 3 oficinas, e uma delas é sobre gravidez. E aí tem uma dinâmica bem interessante, que faz tipo um sorteio e vai entregando o teste de gravidez para os alunos que estão participando da oficina, ou da aula, enfim. E aí, independente de ser menino ou menina. E aí, depois de um tempo, o professor ele vai narrando o que deu o seu teste de gravidez. E agora, antes de fazer o teste de gravidez, os alunos, eles, tipo, projetam o futuro deles. Como é que você se vê? Coloca a musiquinha. Como é que você se vê daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? O que é que você pensa para o futuro? Aí, depois, é o momento da gravidez. Estou ou não estou grávida? E depois vem como é que está a sua vida agora, pós-resultado. E é algo muito interessante. Não estou abordando de forma extremamente conceitual, mas eu estou simulando situações em que o aluno ele se vê naquela condição, né? No caso de gravidez, naquele momento em que eles estão. Então, é algo extremamente importante que aconteça essas rodas de conversas, essas possibilidades,
porque a educação sexual ela é extremamente importante. E aí, em algumas famílias, sim, aí depois que tem esse momento com os alunos, dá para saber muito sobre o contexto familiar quando há esses momentos, isso é um fato. Muitos relatam que não têm liberdade de conversar isso em casa, ainda é visto como um tabu. E aí, a partir dos resultados que o professor ele observa nisso, na execução da aula, da oficina, levar para os pais, né? Para possibilitar, para sensibilizar os pais a se abrir mais, se apropriar do conhecimento, a ponto de eles mudarem a relação deles diante da temática para com os filhos. E normalmente, quando essas oficinas elas são dadas, os projetos de modo geral, a gente sempre pensa em produzir alguma coisa que normalmente a questão da avaliação é por meio desses processos de é sobre gravidez precoce. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente se apropriou do conhecimento, então como é que a gente pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? Então, normalmente se visa a produção de material para conscientizar aquelas outras pessoas que ainda não tiveram acesso àquela informação que eu tive. Então, é algo que é muito, muito interessante de se trabalhar. E aí o kit tem várias outras possibilidades. Uma é de métodos contraceptivos, e aí a forma, poderia ser a forma avaliativa, tem um tiro ao alvo. E aí os alunos, eles brincam de jogar tiro ao alvo, e aí tiram perguntas sobre métodos contraceptivos, que está diretamente relacionado com a questão da gravidez na adolescência. Ok? Gente, como tem falado, né, coincidiu, né, a aula de hoje, aí eu vou ter que sair, mas eu quero agradecer de qualquer forma, né, foi muito de valia o curso. Você não tem ideia o quanto eu aprendi esses dias, que foram poucos dias, mas eu aprendi bastante, né, e principalmente essas ferramentas, né, hoje em dia a tecnologia tá muito avançada, e a gente que é professor, educador, a gente tem que trabalhar em cima da tecnologia também na nossa sala de aula, não é isso?
E assim, só tenho a agradecer a todos, né, pela oportunidade, né, que venha mais curso pela frente que a gente está por aqui para fazer novamente. Tá, obrigado a todos. Tinha Márcio, mas ele saiu. Que ele falou que ia precisar sair mais cedo. Mas eu sou do grupo 2, Kátia. Tá bem nítido, tá. Não, tá bem nítido. É para explanar, é? Primeiramente, Raquel, eu O só queria grupo saber das qual era a problemática deles, né? Sim. Sim. Só me desculpa aí qualquer coisa, viu, é porque eu estava com minha prima na liga e eu coloquei algumas informações, mas eu não estou a par de tudo, né? Mas não tem problema. Identificar os fatos. Você quer que eu dê uma geral ou você quer que eu fale tudo? Passo a passo. Identificar os fatos. A gente colocou que, em decorrência de um surto de dengue na comunidade, em que uma escola está localizada, os alunos e professores estão sendo afastados das aulas para tratamento de saúde. Na verdade, exatamente. Alguma das, alguma das hipóteses é que a escola ela poderia entrar em parceria com a secretaria e até com a comunidade para fazer alguma campanha para combater esse surto de dengue. Essa foi uma das hipóteses. Outra poderia ser palestras, dando continuidade, palestras de conscientização.
e a outra foi de reconhecimento do bairro, para identificar possíveis potenciais de foco criadores de mosquito da dengue. Para cima. Pronto, essas foram 3 hipóteses gerais. As deficiências que a gente conseguiu identificar que poderia haver era que poderia haver dificuldade que a população participe, né, voluntariamente da proposta, que a gente sabe que é bem difícil conseguir que a população participe, e outra seria também a entrada da secretaria, né, a dificuldade que encontraria em agenda, né, da própria Secretaria de Saúde, poder proporcionar uma melhoria para o trabalho. Aí as estratégias, uma seria usar campanhas com o posto de saúde, né, faz contra a dengue, e chamar alguns agentes de saúde para palestrar com os alunos para eles ficarem mais por dentro do assunto. Depois, os alunos e professores no segundo momento, os professores e alunos poderiam se unir para organizar uma campanha de incentivo às pessoas através de panfletos distribuídos pela comunidade, né? E um terceiro seria que os alunos e o professor, no caso, ou professores, poderiam sair para melhor incentivo, colhendo vasilhas, para incentivar melhor, eles poderiam fazer uma atividade, incentivo maior, não só panfletar. E busca de novas informações, a gente colocou que, tipo, os professores e alunos poderiam ir em hospitais e colher dados, saber diariamente, semanalmente, mensalmente, quantos casos de dengue tem ali, se está havendo morte ou não, internação, esse tipo de coisa. E procurar também, nos últimos 5 anos, dados sobre isso, que é para ter uma pesquisa melhor, para que esses alunos fiquem mais informados e levem uma melhor informação para a população. Pronto, novos conhecimentos, né, agora? Bom, com essas novas informações que os alunos vão trazer, né, para a população, dados dos últimos anos, para alertar a comunidade sobre os casos de dengue, se vem aumentando, e cruzar com informações pesquisadas, porque além deles buscarem ter mais informações com secretaria e hospitais, eles confrontariam esses dados com pesquisas, né, na internet, esse tipo de coisa, para ter uma melhor informação. Só for discussão e avaliação. Sem o combate imediato ao problema, ainda mais pessoas se contaminaram e o número de alunos e professores infectados só tenderia a crescer. Sem a conscientização social dos novos focos, continuariam aparecendo e todo o esforço coletivo seria invalidado. Nesse sentido, haveria, sim, uma grande necessidade de percepção e aceitação e aceitamento por parte da sociedade, para que esta viesse a entender o problema e combatê-lo individualmente. E, numa conclusão de tudo, em virtude dos fatos mencionados, entende-se que o melhor caminho a seguir é o enfrentamento direto do problema, sem terceirização de responsabilidades, ou sua postergação, mas com parcerias e cooperação gerar demais, para a volta às aulas pelo corpo discente e docente que, em decorrência do problema, foi impedido de comparecer à escola, assim como o impedimento da contaminação de outras novas pessoas e extinção dos altos casos de dengue na comunidade. Na medida citadas anteriormente, urgem seres tomadas. Pronto.
Aí, no caso, quando você falou agora no início sobre isso tudo, né? Não se deu tempo, foi mais questão de tempo mesmo, de parar e pensar mais sobre. Nessa questão de interdisciplinação, né? Interdisciplinaridade, a gente não pensou muito nisso. Não teve esse tempo, na verdade. Foi tempo mesmo de pensar em matérias e disciplinas, que a gente é de disciplinas diferentes, né? Acredito eu. É, não, assim, além de ter, além de ter a dificuldade do tempo, né, que é muito pouco realmente para o curso, e também ainda tem a dificuldade da gente se, como um grupo, né, que é muito difícil. Trabalhar em grupo é difícil, né? E para a gente que o pouco, um tem tempo à noite, outro tem tempo de dia, outro tem tempo à tarde, é muito, fica mais complicado, é. Eu já tinha trabalhado com Canva, é muito bom, realmente.
Pode ser, já que não tem nenhum representante. Eu tô abrindo aqui para ficar melhor para ler. Então, o primeiro passo seria identificar os fatos, né? A questão motivadora. E aí colocaram que foram quadros recorrentes de bullying, que geram inclusive casos de evasão escolar e crises de ansiedade. Aí, sobre gerar as hipóteses, reflexão sobre os possíveis caminhos, foi tratar sobre deficiências em sala de aula, palestras para desmistificar, momentos de acolhimento com escuta ativa, dinâmicas de integração entre alunos e trazer um debate com dinâmica sobre o que é respeito e o que é, e também a importância da inclusão, ou seja, o que é inclusão e a importância da inclusão. Identificar deficiências. Foi identificado professores sem formação adequada para tratar sobre o assunto, informações sobre o assunto não acessíveis, dinâmicas e projetos interdisciplinares para tratar sobre as diferenças, o respeito ao próximo e a inclusão, visitas às escolas que recebem alunos com deficiências, transtornos e etc., para que haja uma visão mais ampla dos docentes e também dos discentes. Em relação à definição de estratégias, convite a uma psicóloga para a palestra sobre o tema bullying. Após a palestra com a psicóloga, propor um debate com os alunos sobre o tema respeito e, por fim, encerrar o momento com uma dinâmica que consiga fazer com que os alunos entendam a importância de se aceitar. Propor uma atividade com os alunos para que eles façam uma pesquisa na escola e descubram quantos colegas já vivenciaram algo desse tipo e propor uma atividade individual para os alunos analisarem as causas e as consequências do bullying.
Busca de novas informações, cursos de capacitação para o corpo docente, momento de escuta ativa com os alunos, desenvolvimento de uma peça teatral que aborde o tema detectado como problema, atividade dialogada e interdisciplinar em torno da temática em sala, propondo um ambiente de discussão, motivação e escuta, bem como propor o filme extraordinário como facilitador nesse processo de ensino, aprendizagem e de diálogo. Aplicar novos conhecimentos, a inclusão, outras formas de violência e respeito, resgate histórico das consequências do bullying, abordar de forma dinâmica a partir de debates e charges conectados com o tema, tratar sobre os direitos garantidos a pessoas portadoras de transtornos, pessoas portadoras de doenças, transtornos e deficiências presentes em novas resoluções educacionais, Constituição Federal de 1988, etc. Trazer relatos de alunos que foram vítimas de preconceito, dentro ou fora de sala de aula, focando em como foi e como eles se sentiram. Acho que tem uma parte aqui. A conclusão, um pouquinho confuso aqui. Conclusão, discussão. Houveram muitas discussão e avaliação. Houveram muitas dúvidas, principalmente por parte dos alunos, já que eles não sabiam por que estavam cometendo aquele tipo de atitude. Eles apenas foram ensinados a discriminar o diferente. Aí, a conclusão... Na realidade, tem outros quadrinhos. Tá. Os professores mostraram muita dificuldade também em como incluir os alunos em suas atividades diante das adversidades. Os professores trouxeram situações de que ocorreram frequentemente em sala e como eles reagiram. Os alunos pensaram em dinâmicas e assuntos que poderiam ser trabalhados em sala de aula. E a conclusão, diminuição dos conflitos entre os alunos, em especial o bullying, maior inclusão, especialmente dentro de sala de aula, e mais empatia, tanto por parte dos professores como por parte dos alunos. Pronto, esse foi o que eles responderam. Eu queria só fazer um adendo sobre o termo. Isso. Que atualmente as leis, elas orientam, né, a chamarmos de pessoa com deficiência. Pessoa com transtorno, porque a ideia de portador... Houve um tempo, né, porque assim, tem toda a questão histórica. E aí, o termo portador, pessoa portadora de deficiência, ela entrou em desuso de vários fatores. Isso, a ideia de portar. É como se eu Isso, é como se eu levasse a minha deficiência e depois, se eu não quisesse mais utilizar, eu deixasse ela. Né? Isso, exatamente. E lembrando, o termo também está relacionado ao fato de que a pessoa ela vem antes da sua deficiência. Só esse é bem. E perpassou várias propostas, né? A utilização de filme, de momentos com psicólogo, especificamente uma pessoa para abordar a temática, produção de material, né, pelos alunos, que também havia colocado. Isso, teatro.
Isso. Tem dummy, mas ela falou que não conseguiu. Aham. Isso. Se o pessoal tivesse aqui, a discussão teria sido bem mais rica, porque eles teriam mais contribuições, né? É. Infelizmente. Já teve. Sim. Vamos sim. Vocês que ainda estão aqui, os participantes, querem deixar algum comentário? Falar mais alguma coisa? Na verdade, eu gostaria só de agradecer, né, pelos conhecimentos, né, eu gostaria que fosse mais tempo, até se fosse presencial, para mim era bem melhor, né, do que no formato online, mas só queria agradecer, foi de muita valia, né, que venham outros cursos desses aí. É interessante que quem puder siga o Instagram do programa, do PPGIT, porque sempre que tem eventos, eles compartilham no Instagram. Inclusive, vai ter, eu não lembro, não sei se já começou, mas tem outro grupo que está trabalhando produção de vídeos com, não lembro qual é a ferramenta agora. E tem o de jogos digitais também, bem interessante. O de jogos está aberto a inscrição até o dia 13. E o de vídeo, que é para produção de vídeo aula, é no É no InShot. Shop.
Só uma pergunta, o grupo vai continuar ativo, o grupo do WhatsApp, ou vocês vão se fazer? Tá bom. Valeu. Por mim também. Precisando de alguma coisa, pode chamar no privado. Salva o número da gente. A gente sempre tem informações e a gente passa para vocês. Valeu, show. Obrigada, gente. E desculpa aí qualquer coisa. Contem com a gente. Faço das palavras de Raquel a minha também. Estamos à disposição para trocar, né? Assim como vocês também estamos aprendendo muito com vocês, né? Porque cada um tem uma experiência diferente e a gente vai enriquecendo o arcabouço de cada um. Exatamente. Muito obrigada a todos, né, pela participação. A gente sabe que não é fácil se disponibilizar dias à noite, quando a gente passa em algumas situações o dia trabalhando e ainda ter que participar desses momentos, contribuir, ter disposição, né? Às vezes é bem difícil para todo mundo. Então, gostaria de agradecer muito a vocês por contribuir para a realização do nosso curso, né? Porque se não tivesse vocês, em todas as etapas que nós pensamos, nós idealizamos em executar, se não houvesse vocês, não teria sido possível. E como as meninas também, né, estou disponível no WhatsApp para possíveis dúvidas, trocas. E é isso. Muito obrigada. Finaliza a gravação, Raquel.